Povo, tudo bem? Voltando aí com vocês na nossa aula de terapia familiar, hoje na nossa quarta aula, entrando num módulo extremamente quente que é o resgate da sexualidade, né? Esse módulo é muito interessante porque a gente vai pensar questões teóricas e questões práticas, tentando ajudar você a entender ainda melhor essa atmosfera natural do ser humano e a aplicabilidade de determinadas resoluções de conflitos no que diz respeito à sexualidade, ok? Então vamos falar sobre os conceitos e vamos pensar sobre algumas aplicações práticas nessa relação, especialmente na relação conjugal, beleza? Então, falando da questão teórica, com exceção de Freud no século XIX, que foi o primeiro a trazer à tona a ideia da libido, especialmente do prazer feminino, colocando um pouco de lado Freud, a ciência analisava a problemática do desejo, da libido, do que a gente chama popularmente de tesão, né? Vamos jogar aberto nessa aula, analisava essa atmosfera ligada especificamente à questão fisiológica, à questão física, conectada ao aparelho reprodutor, masculino e feminino, certo? E deixavam a questão das nuances comportamentais para análise das ciências humanas, das ciências cognitivas, e fixava o seu olhar em relação ao desejo, em relação à libido, em relação ao orgasmo, a questão do prazer, da sexualidade propriamente dita, a questão fisiológica. Só que 15, 20 anos atrás, começa-se a fazer algumas análises mais profundas sobre o cérebro. E nessa análise científica sobre o cérebro, detecta-se, por exemplo, a existência de dois hemisférios cerebrais que exercem um poder extremamente gigantesco no que diz respeito à funcionalidade dos seus neurotransmissores. Tem pessoas que pensam que isso é antigo, mas não é. Entender a função de transmissão, de comunicação dos neurotransmissores é algo extremamente recente, extremamente novo. E quando se começa a analisar os neurotransmissores e perceber que eles se comunicavam de forma muito intensa entre um e outro, e por isso transmissores, começou-se a perceber a partir desse estudo que eles exerciam funções fortíssimas no que diz respeito ao comportamento humano. E logo, entendendo que a sexualidade também era consequência de uma produção bioquímica, de uma produção hormonal, que alterava fenômenos comportamentais a partir da maneira como esses transmissores se comunicavam. Essa descoberta é extremamente interessante porque a gente começa a entender, a partir desse tempo, a partir desse momento, a partir dessa análise, desse estudo, que a questão da sexualidade, no que diz respeito ao sexo, no que diz respeito ao desejo, à libido, ao orgasmo, ao prazer sexual, está mais vinculada à mente e às funções neuronais dos neurotransmissores do que necessariamente a masculinidade ou a feminilidade. Por que eu estou falando isso? Porque são muitos os casos de pessoas que nos procuram, às vezes achando que estão com algum problema em relação à sexualidade, porque de repente o sexo no casamento não está tão legal. Porque de repente está faltando estímulo, de repente não está acontecendo com a frequência que acontecia há 20, 30 anos atrás, porque já não se tem tanta vontade. E essas mudanças que vão acontecendo no comportamento humano vão produzindo percepções enganosas sobre si mesmo. E alguns homens, por exemplo, chegam a achar que estão com problema, algumas mulheres chegam a achar que os homens estão traindo, alguns homens chegam a pensar que suas mulheres são frígidas, que não os amam, e cria-se um monte de problemas dentro do relacionamento por conta das não resoluções da sexualidade, que estão muito mais ligadas, muito mais coadunadas ao elemento cerebral e especificamente aqui psíquico neuronal do que a questão do desejo do homem ou o desejo da mulher. Ou seja, o que eu quero que você entenda de cara? Que o desejo não é produzido pela decisão, nem é produzido pelo gênero. O desejo é uma função neuroquímica, ou, como dizem alguns, uma função bioquímica, que produz comunicação intensa
nos neurônios, especificamente nos neurotransmissores, e eles levam cargas elétricas para todo o seu corpo, de maneira que dispara um monte de reações. Por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, perceba que o olhar dela muda, as mãos suam, começam a transpirar, ela tem vários fenômenos físicos, comportamentais, que não são da sua normalidade, do seu dia a dia, que nasceram a partir desse sentimento que brotou na sua mente, que brotou no seu emocional. Logo, entender esse patheos, essa paixão, esse fogo humano, tem-se necessariamente que perpassar pelas questões psíquicas. Então, antes de julgar um casal porque falta sexo, antes de julgar o esposo, de julgar a esposa porque a coisa não está tão legal, primeiro é necessário entender que o comportamento sexual é consequência de como está a nossa mente. Eu vou desconstruir, vou desmistificar, tirar um estigma que foi criado aqui durante muito tempo, inclusive por muitos teólogos, que diziam assim: a mulher, ela funciona como um fogão a lenha, ela demora para pegar fogo. O homem é como um micro-ondas, ele é muito rápido para pegar fogo. Isso não é tão verdade assim. Deixa eu explicar para você. Às vezes, e eu já atendi vários casos, de pessoas que chegam para a gente para colocar a sua relação, onde o seu esposo é extremamente fiel, um cara dedicado, um cara que não tem relacionamento fora do casamento, é um cara honesto, é um cara coerente, é um cara ético, um cara cristão, e mesmo assim, ele não consegue funcionar sexualmente com a sua esposa. Embora ele seja uma pessoa aparentemente equilibrada, uma pessoa que está se relacionando com serenidade, com tranquilidade na sua casa, e ele não consegue funcionar sexualmente. E aí surge um monte de inimigos da relação, tentando sabotar o relacionamento, dizendo para a esposa desconfiar, dizendo para a esposa imaginar que de repente tem alguma coisa por trás, que tem alguma coisa acontecendo, e não necessariamente seja verdade. Os homens também são bioquímicos ou químicos neuronais, ou seja, eles vão funcionar a partir dos mecanismos de transmissão neuronal que vão produzir no seu corpo, especificamente no sistema nervoso, um grande choque de energia que vai pulverizar a sua região reprodutora, fazendo com que ela tenha reações ou não diante da situação. E aí a gente tem vários elementos que podem problematizar, que podem dificultar o relacionamento sexual. Vamos pensar aqui em alguns impeditivos, alguns problemas que podem gerar ausência de desejo, de paixão, de libido, de prazer, de vontade de ir para cima da esposa, de vontade de ir para cima do esposo. Vamos pensar em alguns elementos. Primeiro, um dos elementos que eu queria pontuar aqui é a indiferença. E, mais uma vez, cansamos de ouvir pessoas dizerem que os homens, quando eles agem com indiferença, eles desestimulam a mulher e a mulher ela não tem prazer sexual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os homens também são desestimulados por mulheres que não têm graça nenhuma. Eles também são desestimulados por mulheres que também são indiferentes, são neutras, são frias. O que eu quero dizer para você é que não é apenas carne, não basta ele olhar para o corpo, não basta ela olhar para o corpo. A mente precisa estar funcionando de forma harmônica, equilibrada, tranquila e motivada. Do contrário, queridos, vai dar zebra, vai zebrar a parada, vai zebrar o negócio. Então é preciso ficar atento que os homens também são estimulados psiquicamente. A gente fala assim, tem gente que diz assim, o homem é estimulado pelo que vê. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Deixa eu explicar para você, como é que o cego faz sexo? Já pensou nisso? Como é que o cego faz sexo? Não é. O estímulo da sexualidade é psíquica. Pare de dizer que é visual. O estímulo da sexualidade, tanto masculina quanto feminina, é psíquica. Está na mente. Ele precisa ter na sua mente uma elaboração, um trabalho estratégico específico para produzir isso. Como assim estratégico? Deixa eu explicar para você. Mulheres. Muitas mulheres não estimulam seus maridos, não provocam seus maridos, não atraem, não tentam chamar a atenção dos seus esposos e querem que eles façam milagre.
que ele é homem, ele tem que sentir, ele é homem, ele tem que cair para cima. Não é assim que funciona. Então é necessário entender que existem mecanismos psíquicos que vão produzir ou não a atração. Existem estímulos que vão produzir ou não esse apetite sexual. Isso não significa que ele vai perder o apetite ou que ela vai perder o apetite, porque na verdade isso está lá, todos têm. Mas eu estou falando para você de experiência, de ver pessoas chegarem no gabinete ou no consultório para conversar e dizer, olha, eu sou um homem, eu sempre fui ativo, mas eu não consigo. E as mulheres dizem, olha, eu gosto dele, mas não dá certo, não consigo. E o sexo ser agora um monstro dentro de casa. E quando o sexo passa a ser um inimigo, passa a ser um fantasma dentro de casa, a relação familiar começa a ter problema. Porque se o sexo está ligado à nossa mente, então o nosso comportamento também sofrerá as consequências da ausência desse sexo que está conectado ao pensar, ao mentalizar, ao analisar, ao refletir, ao imaginário. O sexo, portanto, é necessário para o funcionamento humano equilibrado. O sexo é necessário para que marido e mulher estejam bem. Se dizia, e hoje eu também já digo diferente, que é necessário que pelo menos 3 vezes por semana. Não, se puder fazer todo dia, beleza, joia. Mas por que não faz todo dia? Por que demora tanto? Por que só são 4 vezes? Por que só 2 vezes? Por que nenhuma vez? Mente. O problema é como é que está o relacionamento. Como é que está a construção da relação familiar no dia a dia. É preciso produzir determinados mecanismos que sejam estratégicos. Por exemplo, se a mulher quer ser procurada pelo esposo, quer ser cantada, quer ser paquerada, desejada pelo marido, é importante que ela não espere que isso seja uma obrigação, porque isso não é um botãozinho que ele aperta e diz, agora eu vou desejar a minha mulher, agora eu vou sentir muita vontade de fazer sexo com minha esposa. Não é assim que funciona, não é desse jeito, não é um botãozinho. É preciso que a mulher, ela se mostre, é preciso que a mulher se mostre, se apresente, e se apresente de maneira interessante, de maneira legal, se apresente bonita, se apresente cuidada, se apresente cheirosa. É preciso que ela procure, que ela faça o caminho. Mas muitas vezes as mulheres querem que o marido funcione muito bem com elas, sendo que elas passaram o dia inteiro tagarelando, falando, reclamando. Não vai resolver, não vai adiantar. Isso vai desestimular o psíquico do cara. Ele pode até conseguir uma, ele pode conseguir 2, ou ele pode ser o taura e conseguir muitas, mas esse prazer não produzirá os efeitos que o sexo deveria produzir. Para que o sexo produza os efeitos que são inerentes a ele, como por exemplo a serenidade, o relaxamento, o equilíbrio emocional, porque o sexo produz tudo isso, a energia, o impulso para o trabalho. O sexo é produtor de tudo isso. Para que ele aconteça dessa maneira, tem que ser o sexo. Porque se for apenas uma transa, basta fazer o exercício sozinho. Você me compreende? Se for apenas uma transa, qualquer um pode fazer sozinho. A esposa pode fazer sozinha, o esposo pode fazer sozinho. O relacionamento sexual não pode ser uma transa. O relacionamento sexual precisa ser uma troca psíquica de relacionamento cognitivo, ou seja, precisa haver um comportamento anterior ao sexo. É preciso que o ambiente seja preparado para o sexo. É preciso que as palavras sejam gentis. É preciso que o amor seja recíproco. Recentemente uma pessoa me perguntou, mas como é que eu faço, já que eu estou muito chateado com minha esposa, eu não estou bem porque eu ouvi muita coisa que me machucou. Como é que eu faço agora? Porque eu estou sentindo dificuldade, porque isso fica voltando à minha mente. Deixa eu colocar para vocês uma coisa. Amor nunca foi sentimento. Amor não é emoção. Amor é atitude. Então se você está casado com ela, se você está casado com ele, eu sei, ele é chato, ele tem um monte de problema. Eu sei, ela é chata, tem um monte de problema. Mas se vocês estão casados, vocês vão viver a vida juntos. Vocês estão enlaçados, vocês estão coadunados, conectados para a vida. Não adianta, cara, se você não vai divorciar, ela é a tua esposa. Não adianta, minha filha, se você não vai divorciar, ele é teu esposo. Então, ao invés de ficar trocando farpas, ao invés de ficar exigindo do outro, tente exercitar o amor.
Como assim exercitar o amor? Amor é atitude, não é sentimento, não é emoção, é decisão. Então, se está do teu lado, se é teu esposo, se é tua esposa, sugiro, diga que ama, mande beijo, abrace. Ah, mas eu não estou com vontade. Faça, é comportamento. Tome atitudes, e essas atitudes farão com que as emoções se conectem com a prática, com o comportamento, e essa conexão vai gerar uma emoção, vai gerar sentimento também, vai gerar uma percepção diferente do outro. É preciso, portanto, que haja exercícios. Quer ver uma outra problemática? Casais que fazem sexo como se jantassem ou como se almoçassem. Já viu isso? Fazer sexo como se almoça? Como é que se almoça? Todo dia na mesma mesa. Todo dia coloca os pratos ali naquela mesa, naquele mesmo lugar, e fica-se ali até encher a barriga. Sexo não é almoço. Sexo não é janta, embora seja apetitoso. É preciso fazer diferente. Por que preciso fazer diferente? Porque às vezes aquele espaço onde se faz sexo direto foi um espaço que houve briga, foi um espaço que houve alguma contenda, um espaço que gravou no inconsciente algum conflito. E quando você vai para o relacionamento sexual, esses elementos emocionais que foram gerados no conflito, na briga, na crise, nas situações de discórdia, eles produzem um efeito comportamental. Eu conheço pessoas que mas eu não consigo. E quando a gente disse para ele, olha, saia daquele lugar, leve a tua esposa para um hotel, leve a tua esposa para uma chácara, vá para um rio, vá para uma praia, faça alguma coisa, mas saia daquele lugar, mude as energias. E quando as pessoas saem dali e cultivam em um espaço diferente um relacionamento de decisão de amar, declarando, sendo gentil, sendo carinhoso, sendo carinhosa, eles percebem que aquilo que não fluía há muito tempo começa a fluir. E o desejo passa a ser natural, ele volta porque ele é produto de uma formulação psíquica. Então, se você está trabalhando emocionalmente, conectando comportamento com vontade, com estímulo, ou seja, com desejo, eu quero viver com essa mulher, ela é minha esposa, eu quero viver com esse homem, ele é meu esposo, então eu preciso solucionar esse problema. Como é que eu faço? Eu vou usar atitudes, práticas, comportamentos que vão mudar a minha estrutura cerebral, que vão mudar a minha estrutura mental e vão fazer com que os neurotransmissores joguem para o meu corpo, para o teu corpo, para o corpo da esposa, para o corpo do esposo, joguem para o casal energias e descargas elétricas que produzam excitação. É preciso entender isso. Nós no segundo estudo, na segunda aula sobre sexualidade, eu vou falar sobre um roteiro que eu sugiro para casais que estão com problema de sexualidade. Normalmente quando eu atendo casais que estão com problema de sexo, que não tem o sexo ou que só tem o sexo por obrigação, que não tem prazer e portanto ele não fornece os elementos que ele deveria fornecer, como relaxamento, estímulo, impulso para o trabalho, quando ele não acontece de forma ideal, ele não vai produzir isso. E o que é que eu sugiro a essas pessoas? Que elas façam um programa. Eu dou um roteiro para elas, nesse roteiro elas usam para irem a um hotel, uma chácara, um lugar só elas, só o casal. E lá eles cumprem aquele roteiro, com massagem, com café na cama, com expressões de amor, um roteiro escrito. E elas seguem aquele roteiro, eu vou passar para vocês o roteiro, onde eu sugiro para os casais que eles façam, e eles passam o final de semana seguindo aquele roteiro, e eles voltam de lá pegando fogo. Primeiro, eles saíram do ambiente de energia familiar cotidiana, eles mudaram o ambiente. Segundo, eles usaram atitudes, palavras, comportamentos que estavam relacionados ao casal, ou seja, ao amor, à atitude de amar. Eles, nesses 2 dias, seguiram um padrão romântico, um padrão harmonioso, um padrão específico que estava conectado com uma finalidade. A mente deles enfervesce, o cérebro deles fica cheio de informações, todas elas ligadas ao sexo. E aí ela percebe que ela é amada, ele percebe que ele é amado. O que faltava era apenas um cuidado específico, o que faltava era apenas alguns exercícios práticos para libertar a mente para a sexualidade. Então, um dos conselhos que eu dou é: mude o ambiente. Ah, mas eu não tenho como sair. Cara, saia do quarto, vai para a cozinha, saia da cozinha, vai para o quintal, saia do quintal, vai para o telhado, mude o espaço. Cria uma situação diferente, esposa. Cria uma situação diferente, esposa. Porque é necessário que vocês desvinculem o sexo do cotidiano.
da vivência diária. Isso é necessário. É necessário que o sexo seja um ritual, tenha atitudes específicas do sexo, tenha atitudes específicas da prática da sexualidade familiar. Que ela não seja apenas vamos agora, os meninos saíram com uma oportunidade, vamos lá. Eu ouvi recentemente uma pessoa dizendo, num programa, que a partir das 10 horas, a função da mulher é fingir. Fingir dor, fingir sono, fingir. Se ela está fingindo para não ter o sexo, não é necessariamente porque o sexo do marido é ruim. Talvez porque ela não está emocionalmente preparada para o sexo. Talvez ele não esteja emocionalmente preparado para o sexo e não saiba como fazer. E os dois estejam perdidos e o sexo seja para um uma necessidade e para o outro um sacrifício. Isso tem acontecido muito. Sacrifício para uns e necessidade para outros. Sexo não é uma necessidade. Sexo não é sacrifício. Sexo é relacionamento, é intimidade. E isso exige que se mantenha um ritual. Ritual tem fases: local, palavras específicas, olhares específicos, roupas específicas. Ritual é um momento diferenciado. O sexo precisa também ser um momento diferenciado, não pode ser um momento como qualquer outro. Fazer sexo não é almoçar. Fazer sexo não é jantar. Fazer sexo é estabelecer um relacionamento profundo, íntimo, e isso exige um ritual. Beleza? Nós vamos parar por aqui nessa introdução e no próximo encontro nós vamos trabalhar mais detalhadamente sobre o roteiro que a gente sugere para que os casais façam para resolver a ausência de libido, a ausência de desejo sexual. Beleza? Curta o vídeo, compartilhe. Lembrando que só vão assistir aqueles que têm um link, tá bom? Abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.